Pessoal, vocês estão vendo a tela aqui do PowerPoint? Não, professor, tá vendo? Não. Não estão vendo? Não. Então, e agora? Vocês estão me vendo ou estão vendo a tela? A apresentação. Direito processual do trabalho, recurso ordinário. Ainda continua não vendo, professor. Eita! É que eu coloquei 2 monitores aqui para ver se ia melhorar, mas não vai adiantar então não. Então vamos... Juliano, você estava vendo o PowerPoint? Então acho que vai rolar agora. Vocês estão vendo o direito processual do trabalho? Fala que sim. Não, beleza. Sim, João Paulo, estou vendo sim. É porque eu sou meio ignorante ainda para esses negócios de informática. Vou ficar bom, mas ainda não estou no nível que eu gostaria. Mas então vamos lá. Como eu havia dito, hoje nós vamos tratar dos 2 recursos, do recurso ordinário e do agravo de instrumento. Então, como que nós vamos fazer? Vamos começar pelo recurso ordinário, porque, via de regra, ele será o recurso principal que eu vou trabalhar, ou agravo de instrumento. Então, por conta por ser esse recurso principal, nada mais justo que nós começarmos por ele. E o que a gente pode começar falando? Nós podemos começar falando que existe uma grande relação entre a apelação e o recurso ordinário. E a semelhança existente entre esses 2 recursos é que o recurso ordinário, ele faz as vezes da apelação no processo do trabalho. Porém, essas vezes que será feita pelo recurso ordinário, ela será ainda mais estendida do que a própria apelação. E nós vamos ver alguns slides para frente, a explicação é simples. A apelação, ela obrigatoriamente, ela será julgada ou pelo TJ ou pelo TRF. Em contrapartida, o recurso ordinário, ele vai poder ser julgado tanto pelo TRT quanto pelo TST. Pelo TRT, será julgado quando a ação for originária da vara do trabalho. E pelo TST será julgado quando a ação for originária do Tribunal Regional do Trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que o recurso ordinário, ele pode ser julgado tanto pelo TRT quanto pelo TST e que a apelação não. Ou seja, a grosso modo, e bem a grosso modo, o recurso ordinário seria a apelação no processo do trabalho. Certo? Aqui nós vamos tratar do caput e dos incisos, na verdade, do 895, que é o artigo que define, trata, aborda, enfim, que cuida da fundamentação do recurso ordinário. Se vocês repararem bem, o caput do 895, ele não limita
quem terá a competência para julgar o recurso ordinário. Ele simplesmente fala: cabe recurso ordinário para instância superior. Aqui, se ele fosse um recurso restrito ao TRT, ao invés de instância superior, estaria escrito TRT. Como não está, eu tenho que entender que, além do TST, eu reconheço também o TST. Certo? O primeiro inciso. Então, cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho no prazo de 8 dias. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais do trabalho em processo de sua competência originária no prazo de 8 dias. Ou seja, eu posso ter recurso ordinário contra decisão das varas do trabalho e contra decisões dos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, o que vai permitir a interposição do recurso ordinário é tratar-se de uma sentença ou de uma decisão de grau originário. Contra a decisão de grau originário, eu ataco via recurso ordinário. Até aqui, tudo certo? Vou considerar que sim. Obrigado, Juliana. Pessoal, quando eu olhar para cá, é porque eu estou com duas telas. A de cá, desse lado daqui, é a que eu estou vendo a conversa de vocês. E a de cá é onde está a minha apresentação. Então, eu não estou perdendo o foco. O parágrafo primeiro, ele já foi objeto de vários tipos de questionamento, tanto da OAB quanto de recurso do Tribunal Regional do Trabalho. E as perguntas que são feitas desse parágrafo primeiro, elas são extremamente capciosas. E elas são capciosas por quê? Porque elas perguntam: é possível que eu tenha uma turma exclusiva para o julgamento de recurso ordinário em procedimento do rito sumaríssimo? E a resposta, gente, é muito simples. Sim, é perfeitamente possível que o Tribunal Regional do Trabalho, que for dividido em turmas, possa ter uma exclusiva para o julgamento de recurso ordinário em procedimento sumário. Essa particularidade, ela tem uma razão de ser: a celeridade. Então, se eu pensar na celeridade, toda ferramenta que eu puder colocar em prática, eu devo fazê-lo. E qual é, então, as particularidades do procedimento sumaríssimo em recurso ordinário? Primeiro, será fixado ao relator um prazo de 10 dias para que ele faça o seu voto e disponibilize esse processo para a secretaria pautar ele. E um detalhe: ele será pautado sem a presença de um revisor. Além disso, se for uma matéria cujo objeto enseje a manifestação do Ministério Público do Trabalho, esse parecer vai ser oral e durante a sessão de julgamento. Ou seja, o único prazo que eu tenho são os 10 dias para o relator apresentar seu voto. O voto do revisor vai ser feito na sessão e o parecer do Ministério Público do Trabalho, se for necessário, também será feito na própria sessão. Quase engoli a tela. E um outro ponto: o acórdão do recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, ele será também enxuto, ele será mais rápido. Por que ele será mais rápido?
por conta disso daqui. Terá o acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo, da parte das razões. Ou seja, eu não tenho que perder o tempo que eu perderia se fosse um processo pelo rito ordinário. Por qual motivo, professor? Porque vocês lembram que na sentença do rito sumarístico fica dispensado o relatório? Eu me preocupo apenas com a argumentação. Assim acontece com o acórdão. Eu não me preocupo em ter uma exposição muito alongada e eu me preocupo em ter uma fundamentação de forma mais clara e sensível. Sensível ao quê? Ao próprio processo. E, reforçando aquilo que eu havia comentado, o parágrafo 2º, ele dispõe da possibilidade de ter turmas exclusivo para o procedimento sumaríssimo. Então, se vocês pegarem um examinador tarado que perguntarem se é possível a fixação exclusiva de uma turma para o julgamento de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, vocês deverão responder com todas as letras. Sim, é possível, desde que seja o tribunal dividido em nada mais, nada menos do que a parte inicial desse 2º parágrafo. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Ou está tudo tranquilo por enquanto? Beleza. Para eu não ficar tão triste, gente, pode habilitar o microfone para eu ouvir a voz de vocês, para ficar parecendo uma sala de aula, que isso faz tanta falta na vida de um professor carente. Tá bom, professor. Pessoal, quanto ao prazo, nós vimos aqui que o prazo para interposição são 8 dias. E nós sabemos que o mesmo prazo que é dado ao recorrente, ele também será dado ao recorrido. Ou seja, se o recorrente tem 8 dias para apresentar o seu recurso, terá o recorrido prazo idêntico de 8 dias para apresentar as suas contrarrazões. Detalhe, nós não podemos nos esquecer das hipóteses de interrupção quando da oposição dos embargos de declaração. Vocês lembram quais são as condições para que os embargos de declaração interrompam o prazo do recurso principal? Alguém poderia falar? Ou escrever? Aqui a gente vai brincar de forca. Aquilo que garante a interrupção do recurso, do prazo do recurso principal pelos embargos de declaração é a tempestividade. Se eu opor os meus embargos de declaração dentro dos 5 dias que a lei me faculta, eu terei interrompido a contagem desses 8 dias aqui. Então, como que funciona? Eu tive uma sentença, dessa sentença eu não entendi que ela estava suficientemente clara, eu protocolei os meus embargos de declaração. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou suspender o prazo recursal e quando eu tiver uma sentença desses embargos de declaração, ele será contado novamente. Então, qual é a exigência para que os embargos de declaração interrompam o prazo do recurso principal? É que sejam esses embargos tempestivos. Perfeito, pessoal?
Ótimo. Passemos aqui, então, para esse ponto que é relevante. É com relação ao preparo. O preparo, ele nada mais é do que comprovar o recolhimento das custas e o recolhimento do depósito recursal. Lembrando que recolher as custas é pagar aquele valor fixado pela condenação. Na Justiça do Trabalho, nós temos que as custas são calculadas sobre o percentual de 2% do valor da condenação. Então, se eu tive lá uma condenação de 100, qual vai ser o valor dessas custas aqui? R$2? Na verdade, não. Na verdade, o valor mínimo dessas custas é R$10,44. Então, se eu tive uma condenação de R$100, o valor mínimo que eu vou pagar é R$10,44. Agora, eu tive uma condenação de R$100 mil. Qual vai ser o valor das custas? R$2.000. Então, o que fica disso daqui? Qualquer valor qualquer 2% que for superior a esse valor mínimo, será a tarifação para pagamento das custas. Então, é 2% sobre o valor da causa, respeitado o valor mínimo de R$10,44. Essas, então, são as custas processuais. E quanto ao depósito recursal? Quanto ao depósito recursal, eu tenho definido o teto ou valor máximo de arrecadação. Então, se eu tive uma condenação de R$20 mil, qual vai ser o valor do meu depósito recursal? R$9.828,51. Joia. Agora, eu tive uma condenação no valor de R$7 mil. Qual que vai ser o valor do meu depósito recursal? R$7 mil. Ou seja, esse valor aqui é o valor máximo, é o teto para a cobrança de qualquer tipo de recurso ordinário. Então, se eu tiver que fazer se eu tiver que garantir o maior valor de depósito recursal, esse valor vai ser R$ 9.828,51. Esse depósito recursal, ele tem uma dupla natureza. Ele tem uma natureza de taxa judiciária e ele tem uma natureza de garantia. Ele é uma taxa por quê? Porque eu preciso comprovar o seu recolhimento para poder recorrer. E ele é uma garantia por quê? Ele é uma garantia porque se lá no final a sentença for mantida, esse valor que eu paguei para recorrer, ele será revertido para pagar o credor. Então, essa dupla natureza do depósito recursal, ela garante o cumprimento enquanto taxa e ela garante a execução enquanto garantia. Certo? Vou considerar que esteja tudo certo. Certinho, então. Certinho, professor. Aqui, nós vamos analisar as decisões que comportam o recurso ordinário. Quais são as decisões, então, que comportam o recurso ordinário? Primeiro, a primeira decisão, e aquela que tem que ficar mais claro para vocês, é a decisão de mérito. Ou a decisão ou a decisão definitiva. Essa decisão definitiva, por que ela comporta o recurso? Porque aqui eu vou atacar o objeto da ação propriamente dito.
Ou seja, o que é uma decisão de mérito? É aquela sentença do magistrado em que ele vai admitir ou não os pedidos feitos na petição inicial. Ou seja, na minha petição inicial, eu pedi a insalubridade e a hora extra. Se o juiz julgar, seja concedendo ou não concedendo, as horas extras e a insalubridade, significa que ele resolveu o mérito. Significa que, se eu não recorrer, fará coisa julgada. Então, a decisão de mérito, ela será atacada por recurso ordinário, tanto seja em uma decisão da vara ou juiz do trabalho, ou seja, uma decisão proferida pelo TRT. Quando? Quando se tratar de competência originária do TRT. E quais são as ações que possivelmente serão originárias do TST? Ação rescisória, mandado de segurança contra ato praticado pelo magistrado, ação anulatória de cláusula convencional e dissídio coletivo. Então, nessas hipóteses aqui, e nessa hipótese aqui, eu tenho que atacar a decisão por recurso ordinário, seja essa decisão das varas do trabalho, ou seja, essa decisão do próprio TRT. Quanto à decisão de mérito, tudo certo? Beleza. Além da decisão de mérito, eu tenho também as hipóteses de cabimento de recurso ordinário contra decisão que não resolve o mérito. Para vocês se habituarem não, para vocês rememorarem, são aquelas condições do 485, são aquelas decisões, aquela decisão que não faz coisa julgada. É aquela decisão interlocutória, é aquela decisão que não põe fim ao mérito. Em que pese o princípio da irrecorribilidade imediata, é importante eu destacar essas duas hipóteses de julgamento sem resolução do mérito que comportará o recurso ordinário. A primeira hipótese, que trata-se de uma incompetência absoluta, é a remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, ou seja, sai da Justiça do Trabalho e vai para a Justiça Comum. Aqui, um exemplo pode ser a incompetência em razão da pessoa. Eu não teria legitimidade para ajuizar uma reclamatória trabalhista. No entanto, mesmo sabendo dessa condição, o que eu faço? Eu ajuizo. O juiz, o magistrado, no momento da análise desse processo, ele identifica que a Justiça do Trabalho ela é incompetente para aquela matéria. Esse juiz ele não vai entrar ao mérito, porque, segundo ele não tem competência. E o que ele vai fazer? Ele vai extinguir, sem resolução do mérito, determinando a remessa desses autos para a Justiça Comum. Aqui, se eu não concordar com essa decisão, o que eu tenho que fazer para tentar manter esse processo na Justiça do Trabalho? Um recurso ordinário. E esse recurso ordinário, ele vai ser para quê? Para tentar provar que a Justiça do Trabalho ela é competente. E a segunda hipótese, que é essa daqui, ela trata de uma incompetência territorial. Aqui, vamos pensar o seguinte, o processo está lá no TRT de São Paulo. O foro competente é o TRT de Minas. A parte ajuizou aqui, então o reclamante ajuizou aqui. O reclamado, ele vai alegar que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo é incompetente. Se essa arguição for considerada válida, for considerada pertinente, o que vai acontecer? Esse processo sai de São Paulo
e vem para Minas. Se esse aqui, que é o reclamante, ele não se conformar com essa remessa de São Paulo para Minas, o que ele tem que fazer para tentar manter esse processo em São Paulo? O recurso ordinário. Ou seja, nessa situação aqui e nessa situação aqui, eu não vou discutir o mérito. Mas mesmo sem discutir o mérito, eu tenho elemento suficiente para interpor o meu recurso ordinário. Certo? Tudo entendido? Ok. Eu acho que esse daqui é o último ponto que eu vou tratar do recurso ordinário. E por que eu vou tratar especificamente desse ponto aqui? Deixa eu achar minha caneta aqui. Eu vou tratar porque o juízo de admissibilidade aqui no recurso ordinário, ele é muito particular. E ele é particular por quê? Porque o que vai fixar é o que vai fixar. Quem fará a admissibilidade é de acordo com o órgão que julgar aquele processo. Em suma, eu posso ter como juízo aquo tanto a vara do trabalho quanto o Tribunal Regional do Trabalho. E eu posso ter como juízo ad quem tanto o Tribunal Regional do Trabalho quanto o Tribunal Superior do Trabalho. O que vai, então, fixar essa competência? O que vai fixar essa competência é quem julgar originariamente o processo. O processo foi julgado originariamente pela vara do trabalho. Quem será o juízo aquo? O mesmo juízo que proferiu a decisão, ou seja, a vara do trabalho. Quem será o juízo ad quem? O juízo responsável por julgar o recurso. O juízo competente para julgar o recurso. Quem tem competência para julgar recurso interposto contra a decisão da vara do trabalho? Por conseguinte, será o Tribunal Regional do Trabalho. De uma outra forma, se eu tenho um processo que nasceu no TRT, obviamente, o juízo aquo, sendo o mesmo que proferiu a decisão, será o TRT. E o juízo ad quem, sendo aquele que tem a competência para julgar o recurso, será o TST. Ou seja, em se tratando de recurso ordinário, a fixação do juízo de admissibilidade vai ser feita de acordo com o órgão que proferir a decisão. Não é certo eu falar que apenas a vara do trabalho fará a primeira admissibilidade, assim como também não é correto falar que apenas o TRT fará o duplo juízo de admissibilidade. Até aqui, tudo certo? Ótimo. Pessoal, quem for tendo pergunta aí, faça sem qualquer tipo de vergonha. Toda pergunta é relevante. Eu separei um tema, e esse tema aqui eu não poderia encerrar a aula sem falar, que é sobre o triplo juízo de admissibilidade. Esse triplo juízo de admissibilidade, ele decorre do artigo 1010 do CPC. O que esse artigo 1010 ele fala? Ele fala que a instância superior vai ter acesso ao recurso quando a parte apresentar o recurso, desse recurso eu abrir o prazo e a parte contrarrazoar. Eu pego as razões, eu pego as contrarrazões e remeto para o tribunal. Esse é o triplo juízo de admissibilidade.
No entanto, segundo a corrente dominante, essa primeira parte e essa segunda parte, elas acontecerão perante o mesmo juízo. Eu não posso dissociar essa primeira parte pelo seguinte: eu posso ter a remessa de um recurso sem o seu protocolo? Não. Não posso ter, porque ele não existe. Agora, eu posso remeter para o tribunal um recurso sem as contrarrazões? Posso. Então, eu preciso entender que as contrarrazões, a ausência desse recebimento, ela não impede a remessa dos autos para o órgão superior. Ou seja, esse triplo juízo de admissibilidade, na minha humilde opinião, ele somente existe para confundir a cabeça de concurseiro e para vender livro de coisas mirabolantes. Esse triplo juízo eu não reconheço, assim como grande parte da doutrina também não reconhece. Pessoal, deixa eu só ver aqui. Exatamente. Sobre recurso ordinário, alguma pergunta? Faça uma pergunta. Não precisam ficar com vergonha. Faça essa pergunta. Deixe o professor feliz. Sem perguntas, sem perguntas, sem perguntas. Assim eu fico até achando que eu sou um professor fora de base, que ninguém pergunta. Pessoal, vou compartilhar agora a tela do agravo de instrumento. Eu espero que no agravo de instrumento nós tenhamos perguntas. Vocês estão vendo a tela do agravo de instrumento? Ainda não, João Paulo. Espera aí que vai abrir. O Bruno já viu. Apareceu? Apareceu para o Vinícius? Para mim ainda não, João Paulo. Irineide. Irineide ainda não? Não, senhor. Uai. Eu vou interromper e vou passar de novo. Irineide, se você dá uma olhada aí, acredito que já deve... Não, ainda não. Aqui, para mim, informou que foi. Não. Aqui não chegou, não. Não chegou. Atualiza a sua página. Tá. Ou entra e sai. Tenta atualizar primeiro. Se atualizando não aparecer, entra e sai. Eu vou esperar você voltar. Não vou começar, não. Sim. Que não está aparecendo para minha tela. Aqui. É isso aqui? Agora sim. Então beleza. Ótimo. O agravo de instrumento, pessoal. O primeiro ponto. Lembra do agravo de instrumento do processo civil? Todo mundo lembra, né? Esqueçam.
Esqueçam, porque aqui na Justiça do Trabalho a finalidade dele é completamente diferente. Enquanto na Justiça Comum ele serve para atacar a decisão interlocutória, aqui ele só serve para destrancar recurso. Ou seja, é aquela musiquinha que eu canto. Denegou segmento, cabe agravo de instrumento. Repitam isso mentalmente várias vezes e vocês jamais se esquecerão da função do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. O agravo de instrumento, portanto, tem a finalidade exclusiva de destrancar recurso. Vocês lembram que no estudo do recurso ordinário, nós vimos a possibilidade de atacar uma decisão interlocutória com o recurso ordinário. Vocês não viram eu falando que naquelas hipóteses que as decisões interlocutórias admitem recurso, esse recurso será o agravo de instrumento. E isso acontece por quê? Porque ele nunca vai atacar decisão interlocutória de recurso trabalhista. Certo? Portanto, aquele conceito que vocês têm e não podem perder do agravo de instrumento no processo civil para o processo do trabalho, ele é completamente diferente. Certo, pessoal? Ok. Aqui, a previsão do agravo de instrumento, ele está contida no artigo 897, a linha B da CLT. Mais precisamente no parágrafo 2º e depois do parágrafo 4º ao 7º. O parágrafo 8º, 9º e 10º, ele é geral de todos. Então, cabe agravo no prazo de 8 dias. Então, o caput do 897, ele me fala que o recurso de agravo, eu tenho prazo de 8 dias para interpor. Se eu tenho prazo de 8 dias para interpor o agravo, chutem aí qual que é o prazo que eu tenho para contrarrazoar esse agravo, ou contraminutar o agravo. Os mesmos 8 dias. Então, eu tenho 8 dias para recorrer e eu tenho 8 dias para contrarrazoar. Certo? Para não ficar nenhuma dúvida sobre o cabimento do agravo de instrumento, leiam isso daqui. E sempre, 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 sempre que vocês tiverem dúvida, releiam. Cabe agravo no prazo de 8 dias. A linha B. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Comporta algum outro tipo de interposição de agravo que não seja essa? Não. Então, o meu agravo de instrumento, eu devo interpor contra a decisão que denegou o prosseguimento ao meu recurso principal. Professor, qualquer denegação de recurso, cabe agravo de instrumento? Não. Cabe agravo de instrumento contra decisão que denega recurso ordinário, contra decisão que denega o recurso de revista. Porém, não cabe agravo de instrumento lá no TST contra a decisão que denegar seguimento aos embargos. E aqui não são os embargos de declaração, são os embargos previstos no 894 da CLT. Então, vamos lá. Cabe agravo de instrumento de decisão que denega seguimento a recurso. Todo recurso que for denegado seguimento, eu devo interpor o agravo de instrumento? Não. Eu somente interponho recurso de agravo de instrumento em todas as hipóteses, exceto os embargos no TST. Até aqui, tudo claro?
Vamos para o parágrafo 2º. O agravo de instrumento contra despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Esse daqui, para agora, não nos interessa. Na semana que vem, quando nós estivermos tratando do agravo regimental e do agravo de petição, ele vai ter relevância. Parágrafo 4º. Na hipótese da linha B, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi negada. Isso daqui tem esse fluxograma que nós vamos tratar dele agora. Esse fluxograma, ele dispõe o seguinte: pensar que eu tive uma sentença, dessa sentença eu interpus o meu RO, e desse meu RO eu tive essa decisão aqui. O juiz denegou seguimento ao meu recurso ordinário. Dessa decisão que denega seguimento, o que eu faço? Eu interponho o agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Aqui, um detalhe importante: cabe retratação. Então, eu tive a decisão que denegou, eu agravei. Do meu agravo, ele retorna para quem? Para o mesmo juiz que denegou o seguimento ao meu RO. Esse juiz, ele tem duas hipóteses. Ou ele vai se retratar, ou então ele não vai se retratar. Caso esse magistrado ele vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões apenas do recurso principal. Qual que é o recurso principal? Esse RO. A partir do momento que transcorrer o prazo para a juntada das contrarrazões, o que o juiz vai determinar? A remessa dos autos para o tribunal e para que o tribunal possa julgar o meu recurso principal. Isso vai acontecer quando o magistrado se retratar e admitir aquele recurso que ele havia denegado anteriormente. A segunda hipótese, o magistrado não se retrata. O magistrado não se retrata, ele vai abrir o prazo para que a parte contrária faça, no mesmo período de 8 dias, as contrarrazões do agravo e do recurso principal. Qual que é o recurso principal? O mesmo RO. Então, nesse exemplo aqui, no prazo de 8 dias para o recorrido, ele vai ter que contrarrazoar o agravo e ele vai ter que contrarrazoar o recurso ordinário. Esse juiz que denegou o seguimento, ele vai receber as razões, as contrarrazões do recurso ordinário e as contrarrazões do agravo de instrumento. Ele vai juntar isso no processo e vai remeter para o tribunal. Chegando no tribunal, o que vai acontecer? Esse tribunal ele vai julgar primeiro o agravo de instrumento e somente na hipótese desse meu agravo ser provido é que o meu recurso principal vai ser julgado. Ou seja, caso o meu agravo não seja provido no tribunal, o meu recurso principal ele não será julgado. Isso ficou claro que o julgamento do meu recurso principal fica condicionado ao provimento do meu agravo de instrumento? Isso está claro? Ótimo. Até aqui, alguma pergunta? Beleza. Um outro... Gente, eu sou adolescente, a minha voz ela está falhando. Um outro ponto que é importante demais no caso do agravo de instrumento é quanto ao preparo. Para a leitura do preparo, eu vou
interromper aqui e vou disponibilizar a tela aqui da CLT. Para a gente vai ser melhor. Vocês estão vendo aqui a tela da CLT? Ótimo. Sim, João. Vamos lá para o artigo 897, que fala do agravo de instrumento. O parágrafo que eu quero tratar com vocês começa aqui, na verdade, gente, não é 897, é 899. O parágrafo que eu quero tratar com vocês é a partir daqui. E aqui trata do quê? Aqui trata da questão do preparo no agravo de instrumento. Porque o agravo, por mais que muitos advogados acreditem, ele não é um recurso isento. Eu preciso comprovar o depósito recursal. E como que eu pago esse depósito recursal? Está no parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito recurso ao qual se pretende destrancar. Então, aqui, o que eu quero que vocês... O que eu quero... Só um minutinho aqui, gente. Travou aqui a tela. Deixa eu voltar aqui. Agora voltou. O que eu quero que vocês memorizem disso daqui? Vamos lá. No primeiro ponto aqui da nossa aula, nós falamos do recurso ordinário. Nós falamos que o valor do depósito recursal é 9.800 aproximadamente. Então, para aquelas partes que não estão isentas do recolhimento do depósito, para interpor agravo de instrumento, eu preciso pagar metade daquele depósito do recurso principal. Então, se eu quero agravar uma decisão que denegou prosseguimento ao meu recurso ordinário, eu preciso pagar metade de R$ 9.800. É um pressuposto extrínseco, e se eu não comprovar esse recolhimento, se eu não recolher, o meu recurso será deserto. Professor, e o que acontece se, com o meu depósito recursal do recurso ordinário, eu já estiver garantida a execução? Não é exigível o pagamento desse percentual aqui, porque significa que já está garantido a execução. Eu cobro esse depósito recursal de 50% exclusivamente para tentar comprovar que a parte ela não quer protelar uma obrigação, que ela simplesmente quer discutir algo que ela entende ter razão, certo? Então, quanto à exigência de 50% do valor do recurso que se pretende destrancar, isso está tranquilo? Ok. Parágrafo 8º. Parágrafo 8º, ele traz hipóteses de isenção. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciado nas súmulas ou OJs, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º. Aqui, então, eu tenho uma hipótese de isenção para interposição de agravo de instrumento
em recurso de revista quando o meu agravo estiver fundamentado em ofensa à jurisprudência uniforme do TST. Professor, me dá um exemplo. Vamos supor que no meu recurso de revista eu esteja atacando um acórdão que viole a súmula 330 do TST. O juiz, ele denegou seguimento ao meu recurso de revista, ainda que eu tenha demonstrado essa ofensa à súmula. O que eu posso fazer? Eu vou agravar. Como o meu agravo será fundamentado nesse descumprimento, nessa violação da jurisprudência, ele vai seguir para o TST sem que eu tenha que efetuar o depósito recursal. Isso ficou claro? Que essa isenção contida no parágrafo 8º, ela se aplica exclusivamente ao recurso de revista e quando as suas razões estiverem em ofensa à jurisprudência uniforme. Isso está claro? Se não estiver claro, podem me perguntar. Vamos considerar que esteja claro. O parágrafo 9º. A CLT, ela tem muitos artigos com a redação ruim, mas o parágrafo 9º, ele está de parabéns na ruindade. Ele fala o seguinte: o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o valor do depósito recursal, que para o agravo de instrumento é de 50% do recurso que se pretende destrancar, se esse agravo for interposto por entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, ele será reduzido à metade disso daqui. Na minha humilde opinião, ficaria melhor se a redação do parágrafo 9º fosse assim: no ato de interposição de agravo de instrumento por entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, o depósito recursal corresponderá a 25% do valor do depósito recursal ao qual se pretende destrancar. A redação ficaria mais clara e traria as mesmas condições. O que o legislador quis dizer no parágrafo 9º? Que para essas situações aqui, ao invés de exigir 50% do depósito recursal, eu exijo 25%. Essa diferença ficou claro? Não entendi essa diferença, não, João Paulo. Não entendeu? Vamos lá. Aqui é a regra geral. A regra geral é que, sempre que houver necessidade de interpor agravo de instrumento, a parte que pretender fazer precisa pagar 50% do depósito recursal daquele recurso que ela quer destrancar. Vamos colocar aqui que o recurso ordinário ele tenha o valor do depósito em R$9.000. Se eu quiser agravar a decisão que denegou seguimento ao recurso ordinário, além daqueles R$9.000, eu preciso depositar mais 4.500. Sei. Certo? Isso é o que fala o parágrafo 7º. No parágrafo 9º, fala que quando esse agravo de instrumento for interposto por entidades sem fins lucrativos, por empregadores domésticos, por microempreendedores individuais,
por microempresas ou por empresas de pequeno porte, ao invés de cobrar 50% do recurso principal, eu vou cobrar 25%. 25. Ok. Ou seja, ao invés de depositar 4.500, eu vou ter que depositar 2.225. 25. Isso. Certo? Certo. Então, essa é a diferença do parágrafo 7º para o parágrafo 9º. Bom. Agora, o parágrafo 10, ele trata das condições de isenção de recolhimento. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Ou seja, o parágrafo 7º e o parágrafo 9º, eles trazem condições de recolhimento, e o parágrafo 8º e o parágrafo 10, eles trazem condições de isenção. Certo? Certo. Então, vou voltar aqui para o slide. Então, pessoal, voltando para cá, fica claro, ou a minha intenção é que ficasse claro, que o agravo de instrumento não é um recurso isento de preparo e a comprovação de preparo do agravo de instrumento, ela é flexibilizada de acordo com a parte que está pleiteando. Certo? Não sendo entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte, eu exijo 50%. Assim como o depósito recursal do recurso ordinário tem dupla natureza de taxa e de garantia, o agravo de instrumento também possui essa mesma dupla natureza. Pessoal, quanto ao preparo, tudo certo? Eu gostaria Professor, de tratar. Oi, eu tô te perguntando, tem algum prazo para ser cumprido ou a solicitação ou não? qual solicitação? No caso aí, para fazer o preparo, etc e tal, a gente O precisa. preparo, no protocolo do meu agravo, eu já tenho que comprovar o recolhimento. Sim, entendi. Como ele é um pressuposto de admissibilidade, a falta de preparo leva à deserção. Ah, entendi. Mas nesse caso o juiz Entendeu? nega e não dá prosseguimento. Não, na verdade, o agravo sem recolhimento, ele vai chegar no tribunal. Porque ele é um recurso para destrancar. Então, por mais que possa ter um juízo de retratação, não existe registro de magistrado que proíbe a remessa de um agravo de instrumento para o tribunal. O que pode acontecer? Pode ser reconhecida a litigância de má-fé, mas não pode ser impedido a remessa desse agravo. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, até tem um pouco a ver com a pergunta que o Bruno fez, que é isso daqui, o recolhimento insuficiente. Vamos supor que entre a interposição do meu recurso ordinário e a interposição do meu agravo de instrumento, houve uma alteração na tabela do valor do depósito recursal. Ou seja, aumentou o valor. Eu paguei, para recorrer, eu paguei R$ 9.000. Aí, no meio do caminho do meu recurso ordinário para o meu agravo de instrumento, esse recurso passou para 9.500. Eu não tinha conhecimento ou passou batido esse aumento. Eu fui e recolhi como custas do meu agravo de instrumento o valor de 4.500.
Só que como teve uma alteração, não era mais 4.500, agora seria 4.750. Ficou faltando uma diferença, não ficou? Esse recurso vai ser declarado deserto? Não. Ele não vai ser declarado deserto. Não sem antes a parte ser intimada para complementar o valor. Ou seja, o recolhimento insuficiente acontece tendo que recolher o valor do recurso, ela recolhe a menor e o juiz vai dar um prazo para ela complementar esse valor. Professor, e se por acaso a parte perder esse prazo, aí o seu recurso será considerado deserto. Certo? Então, o que eu quero que fique claro? Que o recolhimento insuficiente, ele é diferente do recurso deserto. O insuficiente, a parte vai ter um prazo para poder complementar o valor, e o recurso deserto, ele não vai ter prazo para complementar o valor. Como eu respondi para o Bruno, ele tem que comprovar esse recolhimento no ato da interposição. Não posso fazer depois. Certo? Certo. João Paulo, outra dúvida aqui, rapidão. Em todo momento, o meu recurso vai ser admitido lá, em segunda instância. Só que aí eles, no caso dos bagadeiros, que vão decidir se vai ou não dar prosseguimento a ele, se vai ser recebido ou não. Ou não exatamente. É assim que funciona? Ah, sim. Exato. Entendi. Era só essa mesma outra dúvida que eu tava. Obrigado. Não, e aproveitando, Bruno, a pergunta que você fez, vamos supor que eu interponho o meu agravo fora do prazo. Vai subir? Vai. Vamos supor que eu interponho o meu agravo sem recolher o preparo e eu não sou beneficiário da gratuidade de justiça. Vai subir? Vai. Qual que é a punição que o magistrado pode aplicar? Ele pode reconhecer a litigância de má-fé, mas ele não pode, sob nenhuma hipótese, impedir o prosseguimento desse recurso. Ah, sim, entendi. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. Que isso? Quanto ao juízo de admissibilidade. Aqui, que a gente tem que pensar? O juízo ACO sempre será aquele que denegou prosseguimento. E o juízo ad quem? Vai ser o órgão competente para julgar o recurso. Só que tem um detalhe. Do despacho que denega seguimento ao meu recurso principal, cabe agravo de instrumento. Só que eu tenho que lembrar que o meu recurso principal, ele passa pelo duplo juízo de admissibilidade. O primeiro é pelo juízo ACO. O segundo é pelo juízo ad quem. Então, do despacho do juízo ACO, cabe o agravo de instrumento. Já do despacho do juízo ad quem, não cabe agravo de instrumento. Vai caber o agravo regimental. Professor, por que cabe o agravo regimental? Porque esse juízo ad quem, ele é um órgão colegiado. Então, desse despacho monocrático, eu tenho que apresentar o recurso que leve esse processo para o pleno, que leve esse processo para o colegiado, e não é o agravo de instrumento. Eu vou levar para o colegiado via agravo regimental. Certo? Joia. Do juiz de admissibilidade nós já falamos. Das peças obrigatórias. Pessoal, peças obrigatórias é um ponto já ultrapassado, porque hoje vigora o PJE. Eu não vou tirar cópia dessas peças aqui e juntar no meu processo eletrônico. Hoje, o que eu faço? Hoje, eu simplesmente abro o meu processo eletrônico e indico
qual é ou quais são os IDs desses documentos aqui no meu processo. Então, eu preciso demonstrar que a decisão agravada ela existe e ela está no documento ID X1. Eu preciso demonstrar que teve a intimação e que essa certidão está no documento X2. Eu tenho as procurações, essa procuração é o documento X3. E assim, X4, X5, X6, e aqui eu comprovo o preparo. Hoje, eu não mais pego a cópia e remeto para o tribunal. Hoje, o que acontece? Eu tenho um processo eletrônico, que é o PJE, e com a interposição do meu agravo de instrumento, o tribunal ele vai ter acesso à mesma tela. Então, a vara do trabalho e o TRT compartilharão os mesmos autos. Isso, então, faz com que eu não precise tirar cópia, digitalizar e juntar esses documentos. Indique onde ele está nesse meu PJE. Certo? Pessoal, o que eu havia proposto para a aula hoje era isso. Vou pedir para vocês, para que vocês leiam o material, para vocês leiam não, para que vocês assistam o material que está no YouTube. Eu sempre vou tentar disponibilizar no domingo ou na segunda-feira de manhã cedinho. Eu tento disponibilizar isso daí para que vocês tenham acesso antes da aula. Então, a ideia é, eu disponibilizo esse conteúdo no domingo, vocês vão assistir ele até na quinta-feira, e na quinta-feira a gente faz um apanhado geral daquilo que foi tratado. Certo? Perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, reclamações. Alguém já começou a fazer o trabalho, está com dúvida, está tudo bem, não está tudo bem, como que está indo? O trabalho está tranquilo, professor. Eu comecei a fazer, resolvi, acho, 2 questões, só são mais uma, estão de boa. Pessoal, então, era isso. Vou parar a gravação. Agora, o Google, ele me pede